Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Polincast, o podcast do Polo. Eu sou Enzo Junqueira e hoje eu estou com duas ilustres pessoas aqui, antigas no meio da construção civil. Mas não pode dizer antigo, né? Porque parece que soa diferente, né? Mas estamos aqui com ele, grande parceiro, tem uma loja magnífica, tem um excelente trabalho. Roberto, da New Atrio. Olá, Enzo. Olá, Tati. Uma honra mesmo estar aqui no podcast do Polo, que eu tenho assistido e uau, que legal. Realmente é uma confiança que vocês passam para mim, no sentido de informar, de questionar. É muito bom estar aqui com vocês. E aprender, né? E aprender. Eu vi que a primeira curtida foi sua mesmo lá no último Polincast lá. Eu vi isso daí, muito bem. E ela, né? Ela que tem um escritório de arquitetura, que tem nome de madeira. Eu não posso nem falar nada, que eu sou suspeito para falar, que eu gosto um pouquinho de madeira, só um pouco. Só um pouquinho, né? Só um pouco. Tá há bastante tempo na construção civil. A gente vai conversar sobre a formação dela, tem algumas perguntas para ela. Eu nem imagino as perguntas que vão acontecer ainda, né? Tatiana Tibiriçá. Tudo bem? Boa tarde. Muito obrigada pelo convite, rapazes. Seja bem-vinda ao Polincast. Estar aqui, viu? Isso aí. Depois de a gente ter remarcado esse Polincast várias vezes, né? Verdade. Aconteceu. Sim, imprevisto sempre acontece. Tecnologia. Né? E hoje nós vamos falar Ajudam bastante. e complicam em alguns momentos, né? A gente tem que usar ao nosso favor. Ô, Tati, deixa eu te perguntar, de onde veio esse nome IP amarelo? Vamos lá. A decisão para escolher o nome é porque, de fato, já na graduação, gostava muito de trabalhar com arquitetura em madeira. Fui direcionando a formação para isso. Você é arquiteta? Sou arquiteta e urbanista formada há 21... Não, melhor não dizer. 22, já até perdi as contas. E o nome IP amarelo é uma das árvores símbolo do Brasil. Então, trabalhar com sustentabilidade tem que trazer essa questão da madeira e da nacionalidade. Estamos no Brasil, vamos representá-lo e trazer essa questão da originalidade, né? Uhum. Então, a escolha do nome veio daí. Muito Esses bem. dois motivos. Quantos anos de empresa já? Esse ano, em agosto, 20. 20 anos? 20 anos de IP amarelo. Meu Deus. Parabéns. Obrigada. A gente sabe o quanto que é difícil, né? Ter uma empresa há muito tempo, né? Ai, nem fala. Ainda mais um escritório de Mas amém. arquitetura. Legal. Sim. E você, Roberto? Bom, de onde vem esse nome New Atrio? Isso Neo aí é ou muito New? interessante. É Neo Atrio. Neo Atrio, muito bem. É interessante que são duas palavras em português. Nós tínhamos um nome anterior, que ainda é a razão social da empresa, que é Syncron. Nós não mudamos a razão social ainda. Porém, foi necessário uma mudança na marca, no nome da empresa, para esse lado comercial. E quem criou isso aí foi o escritório do meu filho, que fez um estudo de marca e trouxe essas duas palavras que são portuguesas. Parece que não, mas neo, né, novo, é uma palavra do português brasileiro, e átrio, que significa o ambiente principal de uma construção, né? Então nasceu daí, foi um estudo longo que foi feito, então é uma honra ter esse nome, porque também veio da família. Legal. Porque tem alguns nomes, né, que nascem de uma forma bem estranha. A gente fez aqui um Polincast com o Caio Nicoletti, colega nosso de profissão e tudo, né? E aí ele tem uma empresa de sistema, que faz sistema para gerenciamento de obra, né? E tem um nome que... De onde veio esse nome? Acho que é Sion, se eu não me engano. E aí eu falei, cara, de onde veio esse nome? A resposta dele é aquela mais... Não, eu peguei o mapa, coloquei o dedo, onde é que caiu foi o nome, entendeu? E depois você vai ler, tem várias empresas ao redor do mundo que fazem isso. Eles fazem colocam lá, tipo, eu gostaria de uma empresa com o nome de alguma cidade da Europa. Aí eles colocam o mapa da Europa e colocam o dedo, ou dele, do filho, de quem for. E ficou o nome. Então, o nome é muito, muito característico, né? Cada um vê o nome da forma que quer e cria da forma que quer, que condiz com o que a gente necessita para a vida, né? É a essência da marca. Né? E carrega a nossa história por trás, né? Com certeza. E o futuro, né, também, né? É muito legal isso daí. O meu estudo é o chamado branding hoje, tem toda uma técnica para se desenvolver isso.
Nem fala, agora com 20 anos estou fazendo rebranding. Olha aí. Tem que dar uma modernizada, né? Tem. Porque essa galera, esse é um novo desafio, né, da arquitetura, né? Quando você se formou e você começou a trabalhar, não tinha todo esse impacto do IA na arquitetura, né? Sim, E a como gente é que tem que se renovar, né? Então, como é que você analisa esse impacto do IA na arquitetura? O que está alterando no seu método de trabalho hoje em dia? Ou ainda nada? Facilita muitas coisas quando a gente entende que a IA ela é uma ferramenta, né? Para a gente usar a nosso favor. Ela não vai resolver os problemas, ela não vai criar as coisas, ela vai nos facilitar no dia a dia, para ficar mais prático o trabalho e para melhorar coisas que demoravam mais tempo e agora elas, com menos tempo, ficam prontas e perfeitas, vamos assim, excelentes, muito mais ágeis, né? Eu ainda acho que os profissionais e principalmente os estudantes que acham que ela veio para substituir algumas coisas é um equívoco. Ela não vai substituir nada, o ser humano vai continuar fazendo essa ponte. Ela veio para ser uma ferramenta muito inteligente para a gente usar a nosso favor. Essa é a minha opinião. Eu também penso dessa forma, porque, assim, existem certas situações ou sentimentos, né, que o computador nunca vai captar, né? Não tem como captar, né? Só a gente mesmo sabe o que se passa quando você vai numa casa e vê aquela arquitetura diferente, você sente algo diferente, né? E ninguém vai conseguir criar aquilo a não ser as pessoas capacitadas para isso, né? Exatamente. E me fala um negócio, a Neo Atrio está há quanto tempo no mercado? Nós estamos há 6 anos, nascemos aí na pandemia, mas eu estou na área de tecnologia há 26 anos, né? Minha formação, me formei nos Estados Unidos, depois fiz outra formação aqui. Você se formou nos Estados Unidos? Eu fiz faculdade nos Estados Unidos na área de tecnologia, né? De automação, na parte mais industrial. Depois fiz outra formação aqui na parte de TI também aqui. Então e aí a Neo Atrio nasceu durante a pandemia, quando eu saí da área industrial e voltei mais para a área por ideia da minha esposa. Falou, por que você não pensa em trabalhar na área residencial? Que era algo que estava nascendo e ainda está nascendo, né? E aí começamos esse trabalho aí de desenvolvimento e é uma jornada bem interessante, de muito teste, muito aprendizado e empresas que já não existem mais. É um desafio. Mas são 6 anos crescendo, principalmente em termos de conhecimento e qualidade, que isso é o mais importante para nós. Então você pegou o início da automação residencial, porque acho que os princípios da automação residencial devem ter vindo da Europa e Estados Unidos, né? Eu acho que ela veio dos Estados Unidos em primeiro lugar. O Brasil também é muito forte na automação, né? Nós temos uma empresa muito forte aqui localmente, mas a partir da pandemia, onde as pessoas ficaram mais em casa, a China desenvolveu uma tecnologia hoje que é muito confiável. Realmente eles cresceram muito em todos os setores dessa área e eu acho que eles vão realmente dominar, porque quando eles soltam o mercado, eles conseguem testar isso a nível mundial e a qualidade deles evoluiu demais. Hoje realmente é muito confiável também, né? Mas a gente trabalha também com muito produto europeu. Então, são vários setores aí de fornecedores que a gente trabalha hoje. O que a gente fala em automação, né? Vão lá desde dos primórdios, as mulheres ou os homens, né? Não pode falar hoje mais só mulher nem homem, lavava a roupa na mão, né? Fazia as coisas, todas as tarefas diárias de casa eram feitas todas na mão. E foram criando equipamentos para melhorar isso. Isso é automação, né, residencial, né? Sem dúvida. Então nasceu lá atrás isso, né? E depois veio para essas smart homes, né? Como é que fala? Smart home. Foi aí o conceito, né, que veio, né? Para são as casas inteligentes, para poder ampliar. Tô errado? Não, é por aí, Enzo. Eu acho que ela é uma evolução que ainda está acontecendo. Ela teve vários momentos. Agora com a entrada da IA tem um novo momento que está acontecendo. No começo tinha automação que era cabeada, que era praticamente equipamentos industriais que foram trazidos para a residência e depois isso foi transformando-se em protocolos de comunicação que não são mais cabeados, ao mesmo tempo que agora nós trabalhamos muito com uma automação que é híbrida,
tanto cabeada quanto sem fio. Então, realmente é uma evolução que está acontecendo constantemente nesse setor, né? A tecnologia vai avançando, isso vai avançando, não tem pra onde... Exatamente, principalmente na confiabilidade. A gente escuta muita história de pessoas que tiveram uma má experiência com esse tipo de tecnologia. Até hoje eu escutei uma história assim. Então, é triste que o passado também foi difícil, mas está cada vez mais confiável. Isso é importante. E a gente luta muito para que um cliente não tenha uma experiência negativa com relação a essa tecnologia. Nenhuma delas, né? Mas a essa. Porque é algo novo e a pessoa fala, eu pus automação e não deveria ter colocado ou não valeu a pena. É muito ruim para o mercado, é para todos nós. Então a gente luta muito para que isso seja muito confiável. Então, nossa garantia é de 3 anos, né? Realmente para que seja algo que o cliente fala, nossa, valeu a pena. E vale muito a pena. E a questão técnica e econômica está ficando cada vez mais viável na automação, né, residencial. Então, é mais prático de você colocar isso, de fato, no dia a dia das pessoas. Mas qual que é... Da onde vem a necessidade de fazer automação residencial? Por exemplo, você está desenvolvendo um projeto. Os clientes já chegam para você solicitando algum tipo de automação ou vai da sua expertise, do seu conhecimento, em função da necessidade daquela família, sugerir tal automação? Como é que funciona hoje isso? De fato, você fez uma pergunta importante. Depende muito da forma como cada família vive. Para algumas famílias não faz muito sentido, porque elas vivem de um jeito que a automação, de fato, no dia a dia não vai trazer tanto benefício e ela vai ficar um pouco frustrada com algo que ela não está tão acostumada, não está inerente ao sua rotina. Mas para algumas famílias faz muita diferença e, tecnicamente, além da praticidade do dia a dia, que eu acho que isso é inevitável, todos nós precisamos, né? Porque a gente cada vez faz mais coisa em menos tempo. Exatamente. Tem uma questão de facilitar e economizar, né? Então, tudo que você automatiza, você economiza energia, você economiza alguns custos envolvidos no dia a dia do uso daquele equipamento que a automação te concentra dentro daquele período que você precisa ou para aquela funcionalidade. Então, se a gente vai falar de sustentabilidade ambiental, nem que seja um pouquinho, ela vem para ajudar. É mais um ponto a favor, na minha opinião, tecnicamente. A Tati falou um negócio, né? Ela lida muito com sustentabilidade, né? A arquitetura sustentável. Aí, o nome da empresa dela é Madeira. Né? É Madeira. Aí, eu vou dizer porque isso vem de praxe, a preocupação dela com relação à sustentabilidade. Em alguns projetos, a gente já pegou esse tipo de projeto dela, ela sempre especificava a madeira, qual que é a classe de madeira. É C40, é C60. Ela colocava a classe, todos os aspectos para poder ela já cair na madeira que ela tinha interesse, que é mais sustentável, que existe em abundância no mercado, né? Porque existem coisas que não são abundantes, né? Que já estão proibidas e tudo mais. Fico imaginando como você deve sofrer na especificação dela de automação. Até na madeira é assim, né? Toda obra é um desafio. Eu também falo isso para os profissionais, que acho que cada vez na área de tecnologia, os profissionais vão precisar encontrar umas parcerias nessa área. Porque a gente está falando de uma tecnologia só, que é a parte de automação, mas e na parte de som? Na parte de som eu tenho tudo que é tipo de cor de caixa, tudo que é tipo você tem caixa invisível, você tem caixa de som redonda. Então, outra coisa, onde vão ficar as antenas da rede Wi-Fi? Então, tudo isso é diferente de um gesso. Não, o formato do gesso é esse, né? A automação não. Você tem 1000 opções que a gente precisa trabalhar muito junto com o profissional e decidir muita coisa junta. Né? Então, numa iluminação, né, o drywall, o gesso trouxe uma riqueza para a iluminação dentro da casa, mas isso tem que estar alinhado com o que o arquiteto enxerga, com o que o profissional enxerga para aquele ambiente, e aí o profissional de tecnologia vai trazer essa solução. Né? Então, eu acho que essa é uma parceria que os profissionais vão ter que encontrar os seus parceiros de confiança, porque eles vão ter que trabalhar muito junto durante toda a obra, diferente às vezes do drywall, por exemplo, que é só naquele momento, não. A tecnologia não, é desde o começo e é o último que sai da obra, né? Então é uma parceria que é importante construir. Mas você sente isso que tá acontecendo? Porque antigamente, nos padrões de construção convencional,
ia se tocando e lá na frente via mais ou menos onde ia colocar as coisas, né? Tu já saía no projeto, deixa uma passagem de luz aqui, deixa ali e tal. Hoje em dia parece que está vindo, a tendência é vir mais de trás para frente, né? Eu vou ser bem pontual nessa questão, porque assim, eu venho de uma formação estritamente técnica e de projeto executivo. Então, a criação da arquitetura, ela é essencial, sem dúvida, é o que dá o tom e a graça, a beleza, a estética. Vamos assim, é a arte, né, que se olha. Porém, sem o detalhamento executivo, na minha opinião, o projeto ele não se sustenta, ele é fraco. Então, assim, desde que a gente abriu o escritório, né, lá atrás, a gente detalha todos os projetos, porque quanto mais a gente discute com o papel, é melhor do que discutir na obra. Então, por exemplo, às vezes em algumas reformas os clientes não querem investir num projeto e a gente... detalhado, você fala, vou decidir na obra, vamos fazer uma arquitetura e depois a gente decide essas questões mais pontuais. É um desespero, né? De você falar, agora vamos por aqui. Você está discutindo na hora, você não pensou no papel antes, você não planejou, então a chance de você ter que refazer algo, porque você está pensando pela primeira vez, é muito grande. Quando você pensa no papel, você pensou, analisou, repensou e emitiu um projeto. A melhor solução técnica possível. Então, ainda bem que assim, a arquitetura e a engenharia estão caminhando para isso hoje, porque, na minha opinião, é essencial, principalmente no caso da automação, que é estritamente técnica, para dar certo, né, do começo ao final, senão depois a gente tem que ficar fazendo gambiarra, ajustando as soluções para que, de fato, funcione o que a gente precisa. Porque se você chegar numa obra, Roberto, lá na frente, que não foi pensado, entre aspas, não foi pensado em automação, é um desafio automatizar essa casa? Como eu já tive que negar projetos. É sério? Eu já tive que negar, porque a casa já estava pronta, tudo funcionando, e não foi deixado nenhuma estrutura. Eu não tenho como executar um trabalho de rede Wi-Fi, que, por exemplo, uma antena de Wi-Fi 6 hoje não aceita interrupção. Como é que eu vou ter uma boa rede naquela casa se a estrutura não foi deixada? A mesma coisa com todas as outras. Eu não consigo ter um som ambiente, um home theater, se aquilo não foi deixado. A automação é a mesma coisa. Se não foi deixada a estrutura, a gente sempre fala para os nossos clientes, você não precisa colocar a estrutura, a colocar os equipamentos agora, mas deixa a infra. Aí depois você põe quando você quiser. Mas se não ficou a infra, muitas vezes a gente tem que negar, porque vai virar quebra-quebra, aí já tem um porcelanato, já tem móvel, ou seja, é totalmente, e no final das contas o nosso risco é muito maior do que às vezes a satisfação que a gente vai conseguir levar para o cliente. É melhor negar, falar, desculpe muito, eu não vou aceitar isso. É porque o desafio vai ser muito maior do que... E não vai ficar bom. Não vai dar o efeito. Vai ser um remendo, né? Vai ser um remendo, né? Então, não é o caminho. Por isso que a gente sempre fala muito nos nossos contatos com os profissionais, planeja essa infraestrutura, porque a infraestrutura é barata, né? Deixa, e realmente é barato. Por exemplo, uma aspiração central. Se você não cortar a parede na hora certa, não tem como cortar depois. Aí a pessoa pode, quantas vezes? A pessoa queria, não dá mais, eu sinto muito, né? Então, realmente tem um momento certo, e é o que você falou. Cada vez mais nós vamos ter que estar mais planejando a obra. Principalmente agora com steel frame. E wood frame. Wood frame, bloco estrutural. Todas essas tecnologias, elas exigem um planejamento desde o início. Né? Mas é uma mudança cultural, né? No Brasil você constrói, depois você abre e faz as mudanças que quiser. Isso está mudando, né? Então a gente fala, realmente é importantíssimo fazer o projeto, porque aí todo mundo sabe como vai ter, o que vai ter, né? Não só nós, os técnicos nessa área, mas os arquitetos, os proprietários, sabe? Ó, isso vai ter, isso não vai ter. Né? Então o projeto é fundamental e vai ser cada vez mais importante. Eu não digo nem só projeto, mas como um acompanhamento técnico detalhado disso, né? É muito mais importante você estar acompanhando do que simplesmente fazer um projeto e não ver o seu sonho,
que foi criado para aquela família não está sendo seguido por razões de acompanhamento. Isso acontece muito, né? Sim, você tem toda a razão. Faz uns 10 anos, por exemplo, que eu parei de prestar um serviço de assessoria técnica. Não, é acompanhamento e gestão de obra, porque aí, de fato, você consegue acompanhar cada serviço e fazer com que ele tenha qualidade, do começo ao final, do que você pontualmente ir lá quando o cliente está a fim de te pagar. Não funciona. Tecnicamente, não é assim que a gente precisa de, né, acompanhar a obra. Porque você vai apagar incêndio toda vez, né? Na hora que você vai lá, porque já tem que apagar incêndio, né? Aí você não vai resolver uma questão técnica que precisa ser ajustada a partir do projeto. Você vai, de fato, apagar um incêndio que foi feito na obra que você nem sabia por que chegou ali. Então, acaba sendo uma investigação de detetive, né? Para você chegar numa solução. E é por isso que tem que ter profissionais qualificados, né? Na arquitetura, na construção. A gente viu exames agora de medicina reprovando 1/3 das faculdades no Brasil. Acho que esses exames deviam ter em todas as nossas faculdades, né? Porque existem muitos profissionais que caem no mercado que não sabem o que é realmente uma obra, né? E cada vez mais eles ficam atrás de computadores e tal, e não tem noção do pé na obra, né? Para saber as necessidades da obra. Então, é necessário isso, né? Essa transformação. Por mais que a construção vai avançar, né, no Brasil, e o projeto vai começar de trás para frente, mas é preciso uma qualificação cada vez maior dos profissionais de construção, né? Porque vai precisar calcular cada vez mais carga. Eu não entendo muito bem, eu sou engenheiro de materiais, eu não entendo engenharia de civil muito, mas eu imagino você lá, você está projetando uma casa, que daqui a pouco já vem essa pergunta também. Tá. A pergunta é como você vai começar a projetar uma casa steel frame daqui a um tempo, que você já tem que ter a noção de cargas, até de armários, para poder suportar toda a estrutura. E como é que você já vai... É possível já planejar isso com automação desde o começo? Como é que vai funcionar isso, você imagina? Você que estudou bastante steel frame, que a gente conversou. É verdade. Eu acho que essa tecnologia, ela vem para agregar, né? Tanto o steel frame quanto o wood frame. E eu já trabalho com isso desde antes de eu formar. Então, com o projeto executivo, eu acho que a gente consegue resolver de forma fácil e simples essas questões, seja no steel frame, no wood frame, no bloco estrutural, cerâmico ou de concreto. Qualquer um deles são tecnologias mais industrializadas, né? Onde você tem que pensar antes de executar, porque é a estrutura junto com a vedação já. Você não pode sair do jeito tradicional, primeiro fazendo, depois cortando e quebrando tudo, que além de ser um desperdício gigantesco, né? Para começar a resolver as questões. Então, tanto as cargas de qualquer tipo de armário, outras questões que vão estar ali no steel frame ou no wood frame, a gente tem que saber qual é a tecnologia para poder prever isso, como na automação que vem na mesma lógica. Mas é que como no Brasil isso ainda é pouco comum, né, e difundido, então acredito que agora está ficando um pouco mais fácil de pensar essas soluções de forma compatíveis. Mas elas, elas eram já muito comuns há muito tempo, né? Então, Estados Unidos, Canadá, Europa, isso é muito comum. E esse tipo de pensamento de projeto vem dessas academias para cá, inclusive na prática, trazendo essas soluções de uma forma simplificada. E como a gente tem muito mais fornecedor hoje no Brasil que trabalha com essas tecnologias, aí fica mais fácil de resolver, inclusive no projeto. E o que muda para você nesses sistemas construtivos, entre aspas, novos, né, no Brasil? A necessidade do planejamento. Por exemplo, se tivemos um caso recentemente de uma casa que o proprietário comprou ela já basicamente pronta no steel frame, mas não estava terminada, e ele queria colocar a aspiração central. O engenheiro falou, não pode, ela não foi pensada para isso. A mesma coisa com caixas duplas que a gente possa estar usando para automação, com profundidade dupla e passagem de conduítes e tudo mais. Se não for planejado, eu não posso simplesmente abrir uma parede e passar um conduíte e colocar uma câmera, uma caixinha num canto, porque agora quer uma câmera. Nada disso é permitido.
né? Então, realmente muda. Tem uma mudança importante aí na questão cultural que eu acho que vai ser necessário no Brasil. Nos Estados Unidos, quando você compra uma casa, se você quiser mudar qualquer coisa naquela casa, vai custar muito caro, né? Isso é daquele jeito. Então, e aqui nós temos estudos que mostram que 15% a 20% de uma obra é retrabalho, né? É muito comum isso no Brasil, 15% a 20%. Nós estamos falando de 150 mil numa casa de 1 milhão, é muita coisa. Mas ainda, né? O nosso sistema construtivo ele ainda é mais barato, mesmo sendo de alvenaria, ele ainda é mais barato, né? Então, mesmo com essas perdas todas, ainda justifica, vamos pensar, né? Mas, Enzo, vai progredir. Mas a velocidade das construções, da forma de construção nova e a questão de mão de obra vai fazer com que essas tecnologias cheguem mais rápido. Com certeza. Não é? Então, esse tipo de coisa vai ter que, evoluir. É irreversível. É irreversível. E a mão de obra está saindo do mercado, né? Então, se a gente for pensar que a mão de obra da técnica tradicional e convencional, a gente não tem quase mais, né? Se a gente pensa os pedreiros, os serventes de pedreiro, a maioria, pedreiros mesmo, 35 anos são novos já. E antes eles tinham 18, né? Hoje não tem mais, porque com o avanço de toda a tecnologia, não só na nossa área, os jovens não querem mais ir para a construção civil. Então, é uma grande parcela da população que não escolhe mais isso como profissão. Então, a gente reduz bastante essa possibilidade. Quanto menos mão de obra a gente tem, mais a gente favorece esses outros sistemas, porque como eles já são pré-industrializados ou industrializados, a gente acaba tendo um pouco mais de mercado competitivo para eles, porque o outro está ficando escasso. E essa progressão ela vai acontecer, ainda vai demorar um tempo no Brasil, alguns anos. Mas já está bem mais rápido do que a gente pensava, mas o nível cultural, conforme ele vai aumentando, você vai tendo profissionais técnicos, né? Para montar um sistema de steel frame ou de wood frame, para colocar as placas, para poder fazer o radier, para poder passar as tubulações, igual tem nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos constrói prédios de wood frame, né? Então, isso vai acontecer aqui. Mas uma pergunta técnica agora chata, né? O aço nas paredes, porque toda a estrutura é de aço, existe um embaralhamento de sinal? Já foi visto isso, estudado isso para automação ou não existe esse problema? Bom, a primeira coisa, a automação é uma das tecnologias que a gente trabalha, né? E que todos os profissionais nessa área trabalham, né? Então nós temos rede Wi-Fi, som, câmeras de segurança, sistemas de segurança, aspiração, né? E você falou fotovoltaica também? A gente ainda não trabalha com fotovoltaica, estamos trabalhando aí um parceiro que devemos logo começar com isso. Porque o que acontece? A fotovoltaica ela está integrando demais todas essas outras tecnologias. Então eu falei um gafe aqui, agora vai ter... Você ia soltar isso como novidade, eu já falei, pô? Estamos chegando lá. Então já solta, fala que vai ter, pô. Ainda não está totalmente formalizado isso. Agora tá. Agora o Enzo. Mas, e eu até falo porque, a meu ver, a questão da bateria ela é bem disruptiva, né? Toda tecnologia que é disruptiva, ela vai acontecer. Sim. Né? Pode haver uma resistência imensa. Uber, por exemplo, teve uma resistência imensa no começo, né? Mas não tem jeito, ela vai acontecer. Ainda tem uma resistência do custo e tudo mais, mas, por exemplo, em zona rural, e mesmo com muitos condomínios aqui que tem muita queda de energia, a bateria ela vai chegar. E quando chegar a bateria e você estiver utilizando a bateria, certas cargas da casa não podem ser usadas. Então eu não posso utilizar um chuveiro elétrico, eu não posso utilizar um ar-condicionado, porque bateria é cara, ela dura 4 horas, né? Então eu tenho que focar naquilo que é a geladeira, por exemplo, que é essencial para aquela família, né? A automação vai ter um papel extremamente importante em desligar as outras cargas que não estão permitidas de operar aquela hora. Então, todas as tecnologias vão ter que trabalhar muito juntas, né? Você mencionou aí a questão das paredes. Hoje, quando a gente fala de rede Wi-Fi, é necessário a tecnologia atual, não precisa ser de aço a parede, não, pode ser de qualquer material, né? Eu preciso de uma antena local, naquele ambiente principal. Então, nesse ambiente, eu preciso de uma antena de rede Wi-Fi. No próximo, se ele é importante, também. Mas não vou colocar uma antena de rede Wi-Fi no lavabo. Mas a tecnologia atual, que é o Wi-Fi 6 ou até o 7 que já está chegando, ele não aceita interrupção.
Então, isso precisa ter uma estrutura, precisa ter uma infraestrutura que foi deixada. Precisa ser pensado no projeto. Mas isso a gente pensa junto. Quando a gente trabalha os nossos projetos, já está incluso isso, né? Então, realmente... E é uma evolução muito rápida, né? A gente tem que estar sempre atento. Por isso que eu falo da importância, né, desse tipo de profissional junto ao profissional da construção, do profissional da tecnologia também, em trabalhar muito junto, porque é muito dinâmico. E, a meu ver, não cabe ao profissional da arquitetura, né, conhecer tudo na área de tecnologia. Sim, porque não tem como, né? Como conhecer. Então, realmente as parcerias cada vez vão ser mais importantes. E aí o papel do polo nesse sentido. Porque, primeiro, que o polo congrega empresas de alta confiança, de alta confiabilidade, né? Sim. E isso é muito importante. Cada vez mais os profissionais, as empresas têm que estar nesse tipo de formação de empresas, porque de certa forma, fiscalizando o outro, né? Apoiando o outro, e o profissional da construção pode confiar nessas empresas, né? Porque você não entra simplesmente e sai, né, de um polo assim, né? Você tem toda uma regra, você tem todo um protocolo que é seguido, tem todo um estudo que é feito para a gente poder entrar. Tem um contrato a seguir. Tem todo um contrato, né? E realmente isso traz segurança, né, nessas parcerias que cada vez vão ser mais importantes, né? Nós, lojistas, com os profissionais, né? Então o polo tem esse papel fundamental. São parcerias especializadas, né? Exato. E a confiança é essencial para que dê certo, né? Inclusive foi assim que vocês se conheceram, eu fiquei verdade. sabendo, né? Foi. O Polo teve um Grand Prix, foi para onde? Hot Beach? Foi pro Hot Beach. Lá em Hot Beach. Olímpia Foi muito gostoso aquele fim de semana, né? A gente se conheceu lá e de lá começou aí uma parceria aí com alguns projetos já, e de todas as formas, como cliente, como parceiro, né? Então Sim, Ô, Cláudia, você tá fazendo falta aqui, viu? Você não veio. Eu sabia que a Cláudia agora ela integra a comissão de marketing. De marketing, Entendeu? exato. Sério? Que legal. Ela faz parte da comissão de marketing do Polo, a Claudinha da Átrio, dando ideias constantemente. Muito obrigado por ter engajado essa comissão. E você tá fazendo falta aqui, eu até puxei a orelha dele aqui. Não tinha nada que ter viajado antes, tá Ela bom? me fez várias recomendações para estar aqui hoje. Foi? Então, mas é claro, do marketing, né? Olha, cuidado. Esse script que você anotou aqui, eu tô vendo ali. Faz parte das coisas. Lembre disso, lembre daquilo. Lembre disso, lembre daquilo. E esses eventos do Polo, que a gente sempre fez, tanto esses que a gente faz de happy hour, de convenções que a gente se encontra à noite, é mais para gerar esse compromisso entre loja e profissional. Porque nos dias de hoje, né, essa correria que todo mundo vive, né? Nossa. Às vezes eu não conheço alguns profissionais, você não conhece alguns profissionais, e os profissionais não nos conhecem também porque não tem tempo. E é muito bom conhecer quem está por trás das empresas, né? Sim. Porque gera mais compromisso ainda. Entendeu? Então isso é importantíssimo. E a parceria, de fato, acontece quando a gente tem esse vínculo, né? Porque a parceria, a gente não pode reduzir ela a bom preço e a uma possibilidade de produto ou material. Ela tem o pré, o durante e o pós-venda, né? Exato. Então, é todo um comprometimento dessa cadeia que, se você não tiver essa confiança e comprometimento entre os parceiros, ela não funciona. É na dor que a gente sabe se o remédio fez efeito, né? Não tem para onde correr. Sim. E a gente sempre teve isso. Foram, nossa, inúmeros polo... não é polo in-house. Inúmeros Grand Prix do polo. Sim. Foi para Argentina, foi para o Chile, foi para o Sauípe, foi para vários lugares. Né? Isso foi muito bom ao longo da história do polo. E agora o ano passado foi para... Fortaleza, né? Fortaleza também. E esse ano vai ter de novo. Sim. Esse ano vai ter mais um que eu não posso dizer para onde é. Não, é segredo. Surpresa, hein? É só no final. Não vai abrir a surpresa. É só no final. Se você acompanhar até o final aqui, inclusive segue a gente, tá aqui embaixo aqui. Ô, câmera, onde é que tá o negócio do polo? Vai estar aqui embaixo, né? Lá em cima, aqui do lado. Você segue a gente aqui, assista até o final que você vai saber para onde vai o Grand Prix. Olha só, mas é mentira, não vai saber. Não vai? Tô brincando. A gente nem sabe ainda também. Não estabeleceu esse planejamento anual todo. A gente vai planejar. Nós já está planejado o ano inteirinho do polo. Inclusive, vai ter uma super festa. Meu Deus do céu. O pessoal do marketing tá bolando aí uma festa. Vai ser maravilhosa a festa.
E eu não consigo saber, viu? Não me fala isso aqui. Sério? Nada. É que ela assinou um contrato. Olha, ela assinou um contrato de confidencialidade. Ela não pode falar. Não pode, nem pra mim, não sei. Tá? A nova presidente do Polo, a Érica, ela exigiu esse contrato. Tá certo. As pessoas têm que assinar porque ela não quer que ninguém saiba de nada. Tá, mas tá certo, viu, Érica? Tá certíssimo. A gente vai seguir você, fica Surpresa pra Rédea todos curta. nós. E deixa eu perguntar um negócio pra você. Que mais você tem usado na automação? Porque quando eu sou leigo, então a gente fala automação como se fosse tudo, né? Não. Eu uso isso, mas pelo que eu vi são nichos separados, né? O que você mais tem usado? Tecnologias, né? De fato, né? Como o Roberto explicou. A automação é uma delas, aí tem a questão da aspiração central, da questão do som, né? E eu acho que essas três são as que os clientes mais têm familiaridade e geralmente interesse em ter nas casas. Mas existem outras possibilidades também que eu acredito que com o passar do tempo vai se tornando mais comum. Como eu trabalho com uma área bem específica da arquitetura, então eu estou acostumada que as pessoas precisam de um tempo para se acostumar com as coisas diferentes e novas, né? Mas isso vai acontecendo e a gente vai conseguindo mostrar com mais facilidade. A automação facilita muito, né? A vida das pessoas e o dia a dia. Então, isso meio que é o carro-chefe. Som ambiente é muito gostoso, né? Tem um som ambiente na casa toda, na área de lazer, onde você pode colocar aquela música agradável e os clientes têm buscado essa questão da experiência, né? Tem uns telões que o pessoal coloca em piscina, isso aí faz Também, parte também? Faz parte. Porque tem que estar integrado com a automação e com o som ambiente, né? Então tem que estar tudo junto. Hoje tem pedidos de todos os tipos que vocês podem imaginar. E a aspiração central é uma tecnologia não muito comum no Brasil, que também vem da Europa, né, e dos Estados Unidos e Canadá, mas que está se tornando mais comum aqui. E é bem prática, né? Muito. Então, acho que conforme as pessoas vão percebendo que ela não tem um custo muito alto, vai se tornando mais comum. Geralmente, os pedidos vêm de pessoas que já moraram fora do Brasil por um tempo, então já conhecem essas tecnologias e quando chega aqui fala, eu quero na minha casa. Entendi. Até a questão de aquecer o piso, para que no inverno possa... A gente não tem um inverno tão rigoroso assim hoje em dia, né? São Carlos já foi muito mais frio, né? Do que hoje. Mas teve momentos de muito frio. Então, aí acostuma com essa tecnologia fora e quer trazer para cá, para quando constrói de fato a sua casa, né, o seu espaço. Você tem arquitetos que têm clientes de níveis de geração diferente, né, de faixas etárias diferentes. Os seus clientes, eles são vários tipos de clientes de faixa etária, ou são mais jovens ou são mais antigos, vamos pensar assim? Olha, hoje eu acredito que atinge acho que todas as faixas etárias. Então você vai desenvolver rápido, porque os mais antigos como eu não entendem muito de automação, então não sabe colocar. Você não é mais antigo, é isso? Os mais novos... muito mais antigo. Os mais novos, acho que entendem muito mais, né? Já nasceu nessa tecnologia, né? Nossos filhos, tudo, já nasceu sabendo. Então, para eles, acho que o nível de exigência vai ser muito maior, né? Da resposta que eles procuram, né? Sim, de fato, essa questão geracional, ela impacta nesse tipo de busca, né? De tecnologia. Porque os mais novos, né, têm mais familiaridade com esses sistemas. A tecnologia é tão, assim... simples e fácil, que nem mexer no celular, né? Tudo tão intuitivo, facinho, né? E a nossa geração já teve que aprender a entrar nesse mundo, né? A geração nova, não. Então, os pedidos vêm com mais facilidade, mais precisão, quando vêm dessas pessoas, né? Mais novas, ou gerações de pessoas que tiveram contato por outros motivos. Principalmente, de novo, quem mora fora do Brasil, que lá chegou antes do que aqui. Uhum. Então, aí fica mais fácil. A geração mais antiga, vamos dizer assim, às vezes percebe, porque os mais novos, né, estão trazendo, faz parte da família ali, fala assim, eu ouvi falar de tal coisa, eu queria, achei legal, vai facilitar, vamos pensar nisso também, porque aí eles têm um fator, assim... de viabilidade econômica que facilita, né? Uhum. Muito mais do que a geração mais nova. Então, aí é por outro motivo que vem
a necessidade. Eu já estou na fase de que o que eu preciso aqui, eu falo, filho, resolve pro pai. Eu já tô nessa fase já, porque o filho vai resolvendo as coisas. Eles ensinam, né, cada coisa pra gente, né? Nem fala. Pelo amor. Ela falou um negócio aí, me deu uma curiosidade. Um projeto, ela falou que tem vários tipos de projeto inusitados, negócios diferentes. Uma curiosidade, qual foi o projeto que você fez que tinha uma peculiaridade, alguma coisa mais assim que você lembra que foi diferente? De automação ou de som, em lugares diferentes. Não precisa citar nome, não, só fala alguma coisa. Não, sem dúvida, eu tô pensando aqui, né? Eu gosto de pegar pegadinha mesmo, fica tranquilo. Né? Por exemplo, quando nós começamos a trabalhar com automação, a gente sempre pensou que irrigação seria um projeto que aconteceria com muita frequência. E aconteceu só uma vez. Então nós temos um cliente no Dama 3 que pediu irrigação, né? E algo que realmente não aconteceu com mais frequência, né? É raro, por exemplo, que alguém queira automação na casa inteira, né? Normalmente a gente faz nos principais ambientes, escada, né? Nos ambientes, mas tem gente que não, eu quero na casa inteira. Então tem umas coisas assim que são, de certa forma, né? Algo normal, não é nada fora do padrão, mas é uma peculiaridade com relação ao normal dos projetos, né? Então, daqui a pouco eu lembro mais algum. Porque agora a pergunta se estende para você. Tá bom, eu já fiquei pensando enquanto ele respondia. Um dia um cliente chegou para você e pediu alguma coisa inusitada, assim, eu quero um espelho diferente, com uma luz que não sei o quê, sei lá, alguma coisa diferente. Eu acho que o mais inusitado até hoje de pedido foi um quarto seguro. Eu nunca tinha feito e nunca tinha pensado, porque como a gente mora numa cidade do interior, não é uma realidade que está muito próximo da gente, né? Era uma família que morou no Rio de Janeiro bastante tempo e veio para o interior, nem é aqui em São Carlos, em outra cidade do interior. E para eles era essencial, eles não morariam em nenhuma casa se não existisse o quarto seguro. Então, no quarto seguro, você tem que pensar na tecnologia em todos os pontos ali, porque ela tem que ser um bunker, assim, né? Uhum. E ela tem que ser completamente autônoma, para que você, de fato, fique seguro lá dentro, que nem coisa de filme, né? Então, acho que foi a coisa mais inusitada que já me pediram até hoje. Difícil, hein? Desafio. Desafios são bons. Você me falou isso, eu lembrei uma vez, eu visitava, né, muitas obras, hoje eu visito ainda, né, vou desenvolver um trabalho que não convém falar aqui, que é da Pinhal, mas uma vez eu fui numa fazenda, não vou citar o nome da fazenda, porque senão também o dono vai ficar bravo comigo. E eu achei estranho, né, quando eu cheguei naquela fazenda, tem a sede, tem uma casa de hóspede, né, e eu via que todas as janelas eram blindadas, todas, até de banheiro, tudo blindado, e na sede não, né. Na sede era 2 quartos, mais ou menos, seguros. 2 quartos blindados. Aí eu falei, caramba, né? Estranho, né? Por que a casa de hóspede e a outra não é? A casa de hóspede era segura. A casa inteira segura, blindada inteira. Porque eu acho que os donos vinham, eles ficavam na casa de hóspede para não levantar suspeita de ficar na sede. Mas tinha esse esquema aí, totalmente seguro. Portas grossas, totalmente vedada e blindada tudo. É uma tecnologia, né? Hoje em dia mas... Eu lembro uma vez um cara falando de um projeto de automação, não sei se isso é automação, porque eu misturo as coisas, que parece que ele tinha um sistema, um sistema de que ele saía muito, era esquecido e esquecia a janela aberta. E que se chovesse, captava tinha um sensor no telhado e já fechava as janelas. Existe isso? É bem tranquilo de fazer. Na verdade, o Felipe já esteve aqui, né, da FG, estamos num projeto juntos aí, que você pode fechar a sua janela de qualquer lugar. E basta adicionar ali um sensor de chuva, de umidade ali, mas principalmente de chuva. E ela fecha sozinha. Ela fecha sozinha, daí sempre respeitando a questão de segurança, né? Não tem um gato ali embaixo do negócio, né? Mas isso aí Hoje, Enzo, eu digo assim, o que você imaginar é possível fazer. Por exemplo, eu tenho um cliente que ele tem um problema em zona rural também. Não dá para saber, por exemplo, desperdício de água. Às vezes tem um vazamento em algum lugar. Uhum. É possível, nós já colocamos sensor de pressão para identificar vazamento de água. Então, o que você imaginar hoje é possível fazer na automação. Ou seja, o céu nem é o limite, tem acima do céu ainda. Tem, hoje realmente realmente a integração é impressionante hoje em dia. Muito confiável.
Muito confiável. A maioria das perguntas ainda nem tem respostas ainda. Não, e com a entrada aí exatamente, com a entrada da inteligência artificial, o mundo realmente, o universo aí vai ser imenso de possibilidades nessa área. Depois de muito tempo, a gente está caminhando para o mundo dos Jacksons, lá da nossa infância. Então, é absurdo isso, né? Chegue no que chegar, tá chegando. Eu, quando era pequena, a gente assistia isso daí e achava, não, isso nunca vai acontecer. Carro elétrico? Não, isso não vai acontecer. E De Volta para o Futuro, eu revi toda a trilogia Olha agora, só, não é? E aí eles falavam que em 2015 ou 2016 ia ter os skates voadores, os carros voadores. A gente já está em 2025. Eles erraram um bocado aí. Mas o carro voador já existe, já foi desenvolvido, né? Já foi tem desenvolvido. que é um processo complicado esse do carro voador, mas tem vários projetos pelo mundo, né? Já tem. Vamos chegar em 2050, talvez, pode ter um pouco mais próximo essas tecnologias. Toda a construção vai evoluir muito. Eu acho que a gente está numa cidade ainda pequena, né, perante o mundo, São Paulo e tudo mais. A gente tem uma cultura ainda de casas de alvenaria, mas isso com o tempo vai mudar e talvez a gente consiga desenvolver novas tecnologias junto, né? E a automação ou som, isso tudo vai vir para agregar, né? Esses projetos, deixar mais bonito, né? Esses projetos, né? O pessoal vai viajar, a luz fica acesa, né? Antigamente, a gente, quando ia viajar, era pequeno, tinha que pedir para um vizinho acender, para o ladrão passar em frente e pensar que tinha alguém em casa, né? Hoje você controla tudo isso à distância, né? Pelo celular você controla, né, Roberto? Não, na verdade, se você está controlando a distância, não está legal. O negócio é que a casa faça sozinha. Faça sozinha, então piorou, melhor ainda. Não faz sentido, isso é legal simular que tem alguém dentro da casa e a casa automaticamente ela simula que tem gente lá dentro. É mesmo? Você faz cenários? Você faz cenário aleatório, ele faz de forma aleatória, ele liga, desliga e parece, liga o som, liga a TV, desliga a TV, parece que tem. Então isso é padrão, isso é normal. Muito inteligente isso, fácil. Né? Nossa. Legal, Fico muito feliz de ver essas coisas novas. Agora, para tudo isso, precisa do projeto, viu? Precisa planejar antes. Não queira depois que a obra terminou. E acompanhar. Exatamente. Projeto, detalhamento, acompanhamento técnico e gestão, né, de obra. Que é o primordial, né? Qual que é o desafio da arquitetura nesses próximos anos que você pensou aí para poder desenvolver seu plano de trabalho? Difícil, né? Pode pensar mais um pouco. Olha, realmente o mercado e os clientes têm mudado bastante. Então, a gente tem que ir percebendo um pouco essas mudanças e trazendo esse olhar do que é novo, do que é moderno, contemporâneo, para dentro da discussão com os clientes e mostrando para eles o que faz diferença nesse momento. Então, planejamento, em qualquer momento, isso sempre foi importante, mas agora está crucial, né? Então, eu sempre digo aos clientes novos, é essencial que a gente faça um planejamento. É quase um planejamento de negócio ou de empreendimento, porque é um baita investimento que se faz, né, de construir uma casa. Então, vamos planejar do começo ao final, para que esse processo ele seja o menos frustrante possível para ambos os lados, senão nenhum dos dois fica feliz no final. Então, vamos planejar. Qual é o sonho que eu quero ter aqui? Tá, o que você precisa para esse sonho, então? Vamos fazer o planejamento financeiro? Aí, desse planejamento financeiro, a gente começa a fazer o técnico. Aí, do que técnico, a gente executa e, do final, você tem tudo resolvido como uma meta a ser cumprida. Porque se a gente começa a falar assim, começar do meio, né? Que nem você falou, né? Inverter a questão do projeto é essa lógica. Vamos começar do meio. Eu quero só um projeto simples de arquitetura para aprovar na prefeitura e o resto eu me viro. Não vai mais funcionar isso, porque a construção está cada vez mais cara pós-pandemia, né? Sim. Então, não sei se ela que está mais cara ou que o nosso dinheiro que vale muito menos, né? Tem os dois, né? As duas e cada questões. vez menos, né? Menos. Então, por essa questão, é intrínseco que a gente planeja. Quanto mais você planeja, mais um resultado confiável e feliz ao final, né? Porque afinal, o que a gente busca na vida? Ser feliz, né? De uma forma geral, pessoal, profissional, relacional. Então, vamos tentar transformar essa meta final como um objetivo principal, traçando uma linha coerente ao longo do processo, né? Uma realização, né? A gente quer realizar sonhos, realizar
se realizar profissionalmente, financeiramente, tudo, né? Sim. Eu acho que tem uma questão que eu tenho observado nos últimos anos, os imóveis têm ficado desatualizados mais rápido do que antigamente, né? Então essa questão que a Tati falou do planejamento, realmente planejar mais para que isso não aconteça tão rapidamente. Você entra numa casa hoje que não tem um drywall, que não tem um gesso, ela causa um impacto. Só vê aquele plafond no meio assim da sala, né? E tantas outras coisas. Por exemplo, não tem uma estrutura de rede Wi-Fi que todo mundo trabalhando em casa e tantas outras coisas que vão deixando as casas mais atualizadas mais rapidamente. Então, realmente, esse planejamento para que isso não aconteça. Em 5 anos, está com uma casa que precisa de uma reforma. Isso vale para as duas formas de projetar ou de construir ou de pensar edificações, né? Seja numa obra nova ou numa reforma. Então, como a gente tem muita edificação pronta e construída, está cada vez mais viável financeiramente você reformar algo que já está obsoleto para que você transforme. Mas a obra nova, como o Roberto disse, ela já tem que vir pensada para ser durável, né? Então, que essa durabilidade, ela tenha 20 anos, não 5, de fato. E o planejamento, ele serve tanto para obra nova quanto para reforma. Então, chega com uma reforma. Eu quero fazer algo muito simples e reformar. Tudo bem, mas vamos ser coerentes e realistas? Para fazer isso que você quer, você vai gastar pelo menos isso. É o que você imaginava, senão vamos repensar. Ou você repensa o investimento, ou você repensa a reforma, ou a forma de idealizar aquele espaço, porque milagre eu não aprendi a fazer ainda. Mas esse é o importante de profissionais conscientes, né? Porque tem profissionais que não querem perder o projeto, não querem perder essa situação, né? E falam, não, dá certo, vamos fazer, né? E chega na metade da obra, acabou o dinheiro do cliente, né? E aí tem que parar a obra e fica numa situação totalmente ruim, né? Nem fala. Você está falando dessa tecnologia de atualização, né? Da casa, vamos atualizar a casa. Não me recordo, mas talvez há 3 anos atrás eu ainda tinha telefone em casa. Quem tem telefone em casa hoje? Então... Aí você precisa de uma rede muito boa de Wi-Fi, porque às vezes as pessoas utilizam ligação de WhatsApp ou então tudo. Então você precisa atualizar constantemente mesmo, né? Telefone fixo não existe mais eu praticamente, não tenho mais. Né? Eu tenho no escritório porque eu não consegui não ter, sabe aquela questão da geração? Você fala assim, empresa precisa ter. Você fala, eu preciso ter, eu sou uma empresa aberta, um escritório, não tem como não ter. Mas a gente usa quase nunca, né? Nunca. Ele virou o número do WhatsApp principal da empresa. Você que lida com tecnologia, você tem telefone ainda? Não, só celular, não tem mais. Né? Deve ter contratado lá na operadora lá, mas nem sei que número é. Você já veio dos Estados Unidos sem o telefone fixo, né? Não, você sabe que não, ainda usou por um tempo, mas hoje em dia não faz o menor sentido, né? Então, é interessante que muitas casas ficaram com essa estrutura. Né, passando fiação. E aí às vezes até bom, porque às vezes a única coisa que a gente tem para usar, que a gente consegue tirar a fiação do telefone e passar um cabo de rede, muitas vezes acontece isso. Muitas vezes, graças a Deus tem aquilo lá para poder salvar a nossa vida, porque senão você tem que fazer uma boneca, tem que fazer uma canaleta, algo que não faz sentido, né? Então muitas vezes, mas é raro, né? Porque a arquitetura, ela se renova, a gente percebe isso, né? Tava numa moda de casa com platibanda, né, casa da caixote. Você piscou que você gosta mais do estilo neoclássico, talvez? Ou de qual que é o estilo que você mais gosta? Não tem disso, né? Ser arquiteta gosta de todos, né? É melhor a gente não pontuar exatamente, né? Vamos fazer isso. Mas a arquitetura, ela é cíclica, né? Sim. Aí surge uma casa neoclássica, aí a pessoa olha, acho que eu gostei. Aí começa a surgir novas casas neoclássicas, ou então mais contemporâneas, e aí vai indo, né? Mas o interno da casa... Isso aí muda totalmente, né? Porque a arquitetura externa é uma coisa, mas interna, para dar aquele aconchego, para dar aquela sensação... atualização, né? Exatamente. Atualização. Hoje um drywall, as possibilidades que isso trouxe, né? Tanto iluminação, embutir caixa de som e tantas outras possibilidades, né? Que precisa ter, né? A arquitetura, ela, de fato, vamos dizer assim, né? Na sua essência, ela tem que ser atemporal, né? Eu acho que ela não precisa ser necessariamente um estilo, um modo ou outro, né? Embora a nossa sociedade tenha essa tendência de fato, né? De buscar isso. Mas ela tem que ser coerente com quem vai estar lá, o usuário, né?
Então, que vai morar, ou que vai trabalhar, ou que vai ser algo coletivo e público, que você vai estar em alguns momentos ali, se ela for coerente com esse uso, independente da volumetria, ela vai cumprir o seu papel, né? O estilo, eu acho que ela deveria vir mais disso, né? Do que faz sentido. E dos materiais por si só, né? Porque hoje, em alguns momentos, o material, ele não diz quase nada. Então, assim, você nem sabe de fato o que está lá dentro, escondido. Uhum. Você faz uma obra de arte toda criada por fora e por dentro tem inúmeros materiais que você nem vê ali. Não existe a verdade dos materiais, né? Então, quando você usa o material por ele si só, então ele já representa em si um estilo, uma materialidade, uma volumetria, né? Então, são caminhos diferentes, mas depende muito também do cliente, do usuário, do caminho que se vem buscar. Nós, arquitetos, temos que fazer essa leitura e transformar algo que está dentro, né, da idealização do usuário numa coisa real e concreta. Tinha que ter um psicólogo acompanhando, assim, a gente. E é um relacionamento longo, hein, depois, hein? Pelo amor de Deus, é um ano, 2 anos de obra. Antigamente tinha... antes, né, de surgir somente mais casas modernas, ainda tem, mas os arquitetos, obviamente, são seres humanos que necessitam sobreviver e fazem todo tipo de projeto. Sim. Mas existe um projeto que o arquiteto goste mais, né? Sim. Então, antigamente chegavam para mim, né? Ô Enzo, eu quero fazer uma casa com um telhado aparente. Quem você indica? São poucos arquitetos que fazem esse tipo de projeto, você entende? São poucos projetos. Eu quero fazer uma casa com... Dentro vai ser totalmente forrada com lambril, com não sei... Quem você indica? Então, assim, você tinha uma personalidade do arquiteto dependendo do projeto, né? Sim. Hoje mesclou muito, né? Hoje tá... Mas ainda tem. Os arquitetos das antigas, que a gente chama, né? A gente consegue distinguir os projetos. Sim. Distinguir os projetos, né? Isso Concordo. É igual, eu imagino que a automação também vai ser assim, né? Eu quero uma empresa de automação que faça isso e aquilo. Tem que ir lá com o Roberto e com a Claudinha. São os únicos que vão conseguir fazer. Não, assim. Tem os especialistas, né? Tem empresas que se dedicam, às vezes, mais a um tipo de tecnologia quanto a outra. Isso vai acontecer em todo o mercado, sim, né? E é muito dinâmico e tem muitas opções no mercado hoje. E por que escolher a Neoatrio para uma obra? Por que eu vou contratar a Neoatrio para uma obra? Olha que pergunta difícil. Não é uma pergunta difícil, mas também não é difícil de responder, porque ultimamente a gente tem recebido aí respostas muito positivas dos nossos clientes. A nossa dedicação e o nosso carinho realmente é muito grande para que tudo dê certo e que a experiência deles seja realmente muito positiva. É uma preocupação muito grande nossa. Porque tem muito histórico do passado da automação que não deu muito certo, ou que custou muito caro, e hoje já não é mais essa realidade, porém tem que funcionar muito bem por um muito bom tempo. Mas vai queimar um módulo, alguma coisa? Normal isso, né? Mas a estrutura tem que funcionar por muito bom tempo e realmente ser muito eficiente e aquilo trazer para a vida da pessoa algo que ela percebeu, não, isso realmente é positivo. Por exemplo, só ir para a cama e dormir e não se preocupar com as luzes acesas da casa, é muito legal isso, né? Que depois a pessoa está vivendo isso, ela percebe, poxa, isso é muito positivo. Porque a iluminação hoje não gasta energia praticamente nenhuma, né? Mas a preocupação de dormir com uma lâmpada acesa é maior do que às vezes a conta de luz daquele momento, né? Então essa despreocupação, só aí já é uma grande vantagem entre tantas das outras tecnologias, né? Pois eu vou dizer uma outra vantagem sua que você nem sabia. Né? Eu, enquanto presidente do Polo e como diretor do Polo há muitos e muitos anos, algumas captações são feitas por mim, né? Eram feitas por mim e as prospecções também por mim. Né? E as avaliações também feitas por mim e por um grupo, né? Sim. Mas como que eu sempre fui à frente disso, então eu ligava para alguns profissionais para saber de feedbacks, né? Olha, tem uma empresa interessada em entrar no Polo, aí você liga para 2, 3, 4, 5, um monte de profissional. O que você avalia essa empresa? As suas avaliações sempre foram muito positivas, pelos próprios profissionais, né? Então, foi muito bom a gente estar junto no Polo, né? O Polo e a Neoatrio, né? Então, você não sabia disso, então eu fico sabendo agora. Muito obrigado, nossa, realmente muito legal saber disso.
E é uma honra estar no Polo, né? Eu acho que a gente cresce muito estando aqui, cresce a nossa responsabilidade de querer estar aqui e corresponder com as outras empresas, né? Existem empresas muito maiores que a gente, normalmente as nossas empresas de tecnologia são menores nessa área, mas o querer estar aqui, realmente entregar um bom trabalho é fundamental, né, para nós, né? Então e agora ainda mais com a Claudinha na equipe de marketing, Nossa, né? Agora vai ter que trabalhar dobrado. Tem que trabalhar dobrado com muita responsabilidade. Não tem o que fazer. Muito obrigado. E a IP Amarelo? Por que eu vou contratar a IP Amarelo para fazer uma obra para mim? Qual que é o diferencial? Por que contratar arquitetas e a arquiteta Tatiana? Por quê? Boa pergunta. Vamos lá. Tentarei ser o mais sincera possível. Tem a lente da verdade ali, lembra? Sim, né? A IP Amarelo Arquitetura nasceu sempre para tentar atender o cliente no seu desejo, nas suas vontades. Então, quando eu discuto sustentabilidade, não é só ambiental. Ambiental é uma dimensão da sustentabilidade. A gente tem que olhar a social, a cultural, a econômica, a política. Tem tantos fatores envolvidos dentro de uma única realidade. Então, cada cliente é único. Então, é claro que eu tenho a minha identidade enquanto arquiteta, enquanto escritório de arquitetura. Porém, a edificação, o projeto que vai ser criado, ele tem que ter a cara do usuário, não a minha. Né? Então, esse é um diferencial que nasceu com a gente, além do diferencial de trabalhar de uma forma muito simples a sustentabilidade no dia a dia da arquitetura, porque não tem muita novidade, é a mesma arquitetura que todas as arquiteturas que a gente vê por aí, só que com uma atenção um pouco maior em alguns detalhes. Então, tem pequenas coisas que, se você ajustar, é possível de você gastar menos água, de você aproveitar a abundância de sol que a gente tem e outras questões que são simples de colocar na prática no dia a dia, né? Além da gente trabalhar com o detalhamento técnico da arquitetura, da engenharia desde sempre, como base, né, como princípio, essência, para ter a melhor gestão de obra possível. Quanto menos você deixa para decidir na obra, melhor o resultado que a gente vai ter daquela obra acabada. E a qualidade e a experiência, como o Roberto falou, elas são essenciais. E é uma questão importante, um objetivo que a gente tem dentro da IP. Se um cliente vai começar uma obra hoje e ele fala assim, poxa vida, eu vou tocar uma obra, eu vou escolher esse profissional ou esse escritório de arquitetura, o que diferencia a IP? Eu estou falando assim, porque existem vários tipos de projeto, né? Se a pessoa vai comprar uma automação por preço, às vezes ela está achando que está comprando uma automação, mas está muito inferior a um outro tipo, igual você oferece. Na arquitetura também acontece isso, não acontece? Uhum. Você fecha um projeto, mas você tem uma entrega muito grande. Uhum. Né? Você detalha projetos e tudo mais. Isso diferencia muito os profissionais, é isso? Sem dúvida. Às vezes o cliente vem perguntar, é normal, né? Os clientes, às vezes, quando não conhecem muito o mercado, eles vêm até falar, mas eu orcei em outro lugar, era diferente, né? A forma de preço. Eu falei assim, primeiro o ponto de qualquer tipo de balizamento de preço, né? Seja na obra ou no projeto, você está balizando e comparando a mesma coisa? O que eu vou te entregar é a mesma coisa que o outro profissional vai te entregar? Então, a proposta é ser o mais transparente possível nesse processo e o cliente fique, assim, que ele possa decidir de uma forma tranquila o que exatamente ele quer, o que ele precisa, a necessidade dele. Então, ele precisa da arquitetura, ele precisa de todos os detalhamentos, ele precisa de um planejamento de obra? Sim, eu como técnica vou falar que ele precisa, todos os clientes precisam disso. Ele quer e ele pode contratar todo esse processo, quanto mais ele puder, eu vou deixar muito claro para esses clientes tudo que eu vou entregar, de arquitetura, de luminotécnico, de fundação, de estrutura, de cobertura, de hidráulica, de elétrica, de orçamento, de compatibilização de arquitetura, para que quando ele for para a obra, de preferência que tenha o acompanhamento de quem projetou, possa ser a melhor realização possível. Então, um dos diferenciais que a gente sempre teve desde que abriu o escritório é do começo ao final a gente consegue executar a etapa para o cliente. Então, a arquitetura, a engenharia, a execução de obras estão todas no mesmo escritório. Você não precisa ter diversos profissionais e parceiros para
geralmente os clientes falam que ficam doidos, né? Porque aí eles precisam falar com o engenheiro de estrutura, com o arquiteto. Com lá só briga com você, então. Só comigo. E eu vou lá e resolvo tudo. É mais ou menos isso, é isso. Isso é bom para praticidade para o cliente, né? Sim, praticidade. E qualidade, muito bem. Exatamente. Quer dar algum recadinho para os seus clientes? A gente está quase chegando ao fim aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que a gente falou coisas muito importantes aqui hoje, né? Acho que nós estamos passando por uma mudança na construção, principalmente nessa questão da organização. E a gente sempre fala para os clientes, você não precisa comprar a tecnologia agora, mas deixa a infra, né? Isso vai demandar projeto inicial. Não, Roberto, fala para comprar, a gente está precisando vender. Então, mas muita gente trabalha dessa forma. A gente não trabalha dessa forma, né? Às vezes é até um ponto negativo, mas a gente gosta de trabalhar conforme o andamento da obra. E tem um momento para tudo, né? Então, esse é o planejamento, deixar tudo pensar, não vou ter um home theater agora, mas deixa a estrutura, né? Hoje ficou popular, entre aspas, né, ter um home theater, muito mais do que era antes. Mas se não está a estrutura, então a gente pensa muito nisso, e essa é a nossa luta diária, né? Pelo projeto, desde o início vai começar a construir, já tem que estar isso planejado também, né? Também. Então, acho que esse é o nosso maior recado, é isso. Então, para Planeje antes de começar. E não lá na frente, agora eu quero. Não, lá no comecinho da obra. Né? Esse é o grande recado nosso. Porque mesmo a gente planejando, né, fazendo um parênteses aqui, a gente pode planejar tudo, o processo todo. Ainda vão aparecer questões a serem resolvidas ao longo do processo, porque é tão complexo, né, a construção civil em si, que mesmo planejando existem questões que vão fugir do que a gente estava pensando, e tem a governabilidade, mas aí são questões mais pontuais e simples de resolver, que você vai lá, faz parte, inclusive, né, no nosso dia a dia, da nossa formação, resolver problemas. Mas aí você minimiza muito, né, quando você planeja. Então, às vezes, que nem tivemos alguns casos, né, de clientes nossos que escolheram um determinado equipamento para, vou dar um exemplo assim, por exemplo, para som. E no começo do projeto, aí no final ele resolveu mudar o equipamento escolhido. Isso muda toda a infraestrutura. Então aí você explica para o cliente, tem todo um detalhamento que foi feito baseado nisso. Para mudar agora, a gente tem que mudar a infra. Você quer mesmo mudar? Vamos fazer antes de terminar a obra, para você ficar satisfeito, ou vamos manter o que estava no planejamento inicial? Porque pode acontecer, as pessoas mudam de ideia, né? Sim. A tecnologia, ela avança tão rápido, né? Durante uma obra, ela evolui. Né? Surge um novo material, surge uma nova proposta, e continua, né? Aí a gente se adapta, mas deixa muito claro para o cliente, né, de forma transparente, foi planejado tudo pensando nisso, que você mesmo escolheu. Para fazer isso é possível, que você não mudou ainda, mas precisamos ir para esse caminho. E aí as decisões vão sendo tomadas juntas, né? Pelo profissional, pelo parceiro e por quem é o usuário final. Muito bem. E você quer dar um recadinho? Quem vai começar uma obra? Fala, começa logo, me contrata, né? Vamos pensar assim? Sim, será um prazer poder atender ao sonho das pessoas, de criar, detalhar e construir, entregar pronto. Muito bem. Esse é um ano de desafio, né? Um ano tem bastante evento, né? Que a construção civil é um pouco brecada, mas eu acho que vai ser um ano muito bom para a construção civil. Tomara que seja, né? A construção, obviamente, nunca para no nosso Brasil e a tendência é continuar, mesmo que não tenha tantas obras novas, mas tem grandes reformas, como você mesmo disse, tem novas adequações, todo mundo pensando em modernizar, pensando em trazer coisas, tendências novas e continuar, né? Então é o desejo do Polo para os novos profissionais, para os nossos profissionais que estão cadastrados no Polo, um bom ano de obra, né? Para você assim também, um bom ano de obra, e para novos lojistas, né? Um bom ano de vendas, né? Sim. Que assim seja. É isso aí? Muito obrigado. Um prazer, obrigada. Estamos chegando a um final de mais um Polincast. Você que não segue a gente nos canais, nosso amigo vai colocar os avisos aqui. Ele está falando aqui, mas acho que dessa vez vai ser aqui em cima. Pode colocar, se inscreva lá, curte a gente. Assim como o Roberto, toda vez ele é o primeiro a curtir. Roberto, acertei? Com certeza. Então, muito obrigado por esse dia, muito obrigado a vocês profissionais, Tatiana Tibiriçá, Roberto,
Manda um beijão pra Claudinha. Mando sim. Excelente. Tá em outra reunião de trabalho, então daí eu vou para lá agora. É isso aí. Obrigada, Roberto. Obrigada, Enzo. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada ao Polo. Muito obrigado. Obrigado, O Polo obrigado, necessita Thales. de parcerias igual a sua, igual a de todos os profissionais ao longo desses 16 anos de Polo. Você tem 20 anos de escritório. É. Desde o começo você está lá também do Polo. Sim, Eu faz lembro. tempo, né? Eu lembro. Eles são parceiros assim que carregam o Polo, né, ao longo de todos os anos, né? Porque o Polo não vive sem esses parceiros, né, Roberto? Claro. O Polo necessita desses parceiros. Nós não atendemos o consumidor final. Nós atendemos a vocês, profissionais, que é o nosso desejo de cada vez mais satisfazer e trazer um padrão de atendimento, um padrão de qualidade de todas as lojas. Então a gente agradece a vocês, profissionais, a você, e um bom ano de boa obra para todo mundo. Fiquem com Deus. Obrigado. Obrigada. Obrigado.